nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos.
na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos.
Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. é Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. é Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão videologados nesta programação. Está agora no ar. Glória a Deus, mais um programa da Superintendência da Juventude. Nós somos o Ministério Assembleia de Deus Ministério Restauração. Nosso pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira. Nosso diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto. Nosso superintendente, pastor Adriano Licidônio. E nosso líder de área da sede internacional, diácono Tiago Machado. Glória a Deus, eu sou o irmão Israel Acosta e estou aqui nesta noite, juntamente com esses meus irmãos, para nós trazermos algo de Deus para os irmãos, aleluia, algo que vai nos edificar e também edificar os irmãos. Está aqui então, à minha direita, irmão Bernardo Tormes. Paz do Senhor, igreja. E aqui à minha esquerda, irmão Leonardo Knebel. Paz do Senhor a todos os irmãos que nos acompanham através dessa programação. Aleluia. Irmãos, hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante. Um assunto que nós não vemos ser discutido entre as pessoas da nossa faixa etária. Aqui nós somos... do nosso cotidiano, aqui nós somos jovens adolescentes e no nosso círculo de convívio social, a gente não vê muitas vezes essa pauta sendo discutida, porque é algo que realmente falta hoje em dia. Muito difícil. Muito difícil, que é estabelecendo prioridades em um mundo de distrações. Glória a Deus. Eu acredito que esta frase, ela já se auto-explica um pouco, né? Que nós aqui nós vamos discutir justamente isso. Vamos conversar justamente sobre isso. Como nós estabelecemos essas prioridades? Quais são as prioridades que devem ser estabelecidas
e como vencer este mundo de distrações que nos rodeia e tenta cada vez mais nos distrair. Glória a Deus. Bom, primeiramente, nós precisamos saber o que são prioridades, o que é, também podemos usar a palavra foco, o que é foco. Aleluia. E neste momento, então, nós vamos estar sabendo um pouco disso com o nosso irmão Bernardo Tormes. Bom, a gente trouxe aqui hoje o conceito básico de foco. Segundo o dicionário, é o ponto para o qual converge alguma coisa. Na prática, é basicamente assim. Para o que tu está direcionado? No que tu está pensando? Para onde que tu está indo? Esse é o conceito básico do foco. Glória a Deus. E o irmão Bernardo também tem um comentário assim. Sobre o foco, eu acho muito importante, né? Principalmente para nós que somos jovens ainda e que estamos direcionando a nossa vida, tomando os nossos primeiros passos, assim dizer. Estamos aprendendo a como lidar com as situações da vida. É algo extremamente importante e tem que ser realmente uma prioridade para nós. Porque ele só tem a nos trazer benefícios e é algo que nos faz estabelecer realmente aquilo que vai nos agregar na nossa vida. Glória a Deus. O foco, ele tem vários benefícios, né? Ele nos proporciona alcançarmos várias coisas. E eu penso que o foco, ele pode ser um estado de consciência, muitas vezes, Com certeza. em que na nossa mente nós temos um objetivo claro. Exatamente. Glória a Deus. Nós temos, assim, realmente um foco, um objetivo a ser alcançado, um objetivo que nós mentalizamos, traçamos e estabelecemos na nossa mente. E ele acredito que ele vai além de um objetivo, porque o foco, ele é no ponto em que nós não deixamos nada nos distrair dele. Aleluia. O foco, ele se estabelece de uma maneira que pode haver, e muitas vezes vai haver, é inevitável que haja distrações na nossa caminhada, no nosso caminho, em direção ao nosso foco, mas quando nós estamos focados, aquelas distrações, elas parece que não existem, porque não damos importância para elas. Aleluia. Elas não nos atingem, não nos afligem. Glória a Deus. Não tendo influência sobre nós. E agora, então, eu acredito que seja importante nós falarmos um pouco do porquê ter foco, né? O que ele vai nos proporcionar, quais são os benefícios, o que nós vamos alcançar com o foco. Aleluia. Então, nós vamos ver isso com um pouco do nosso irmão Leonardo Knebel. Só uma questão ali, sobre o que tu falou dos benefícios do foco. Eu trouxe aqui o foco pela ciência, ele te deixa mais proativo, melhora a tua oratória, tu vai falar com mais certeza no que tu tá falando, te deixa mais concentrado e também tu deixa de perder tempo com coisas bestas, né? Com coisa que tu não vai usar no teu dia a dia. Exatamente. Então, um negócio que eu ia comentar, que como eu falei antes, ele traz muitas prioridades para nós, né? E estabelece naturalmente uma rotina saudável. Quando nós temos foco, inconscientemente e naturalmente, nós vamos selecionar as nossas prioridades, trazendo, como eu já disse, coisas realmente proveitosas. Por isso que o foco é importante para obter bons resultados, obter excelência naquilo que tu faz. Ele nos dá a certeza que nós estamos trabalhando na coisa certa e nos faz confiar no processo. Até porque o foco não é ter a perfeição exatamente naquilo que tu está almejando, naquilo que tu está buscando, mas sim ter consistência e realmente tu ter certeza que aquilo ali é a coisa certa. Glória a Deus. Então, quer dizer que com o foco nós conseguimos nos aperfeiçoar naquilo que temos como objetivo. Exatamente. Olha só que coisa interessante. Porque muitas vezes, se nós tentamos fazer algo, se nós tentamos nos aperfeiçoar algo,
é realmente assim, né? Se nós não temos foco, não conseguimos. Que o ser humano ele é um ser naturalmente distraído, né? Exatamente. Pela nossa natureza, a gente é distraído. A gente pensa em várias coisas ao mesmo tempo e não foca em nada. Sim. Naturalmente, a gente não consegue ser focado. E o que me deixa mais interessado nisso, sobre o foco, é que ele se aplica tanto para a nossa vida física quanto para a espiritual, Com não é certeza. mesmo? Se nós queremos nos aplicar a algo da nossa vida social, vamos supor, o irmão Bernardo, ele já está há algum tempo aprendendo violino. E eu acredito que se o irmão ele não tivesse foco para aprender, não conseguiria evoluir em nenhum aspecto, certo? Com certeza, o violino, por exemplo, é um instrumento que te pede, no mínimo, assim, 1 hora por dia. Se tu não tá focado com o violino, tu não vai sair do básico do básico. E é tocar realmente focado, né? Sim. Porque tu tem que estar concentrado no peso, na atenção que tu tá colocando na corda, na tensão do arco, na partitura, no tempo. Um exemplo de foco, um violinista, não é o meu caso, mas um violinista profissional é um exemplo de foco. Porque são muitas coisas e ele tá com 100% em tudo. E isso é um exemplo numa vida social, né? Num convívio social, de aprender um novo instrumento, de estabelecer, quem sabe, um hábito, de mudar realmente de vida, de ser promovido, quem sabe. Financeiramente, Financeiramente também alcançar um novo patamar Exatamente. financeiro, alcançar as suas metas pessoais. E na vida espiritual, eu também acho isso muito interessante, porque aqui no nosso ministério já foi muito falado do tripé, né, que o cristão deve ter, que é o jejum, a palavra e a oração. E em todas essas atividades, em todos esses pontos do tripé, se nós não tivermos foco, nós não conseguimos evoluir a nossa comunhão com Deus. Aleluia. Nós não conseguimos fortalecer esse tripé, que é o tripé da vida cristã. É algo fundamental, né? É o fundamental, é o básico. E se nós não tivermos foco nisso, nós não conseguimos evoluir a nossa comunhão com Deus através desse tripé. Porque, por exemplo, vamos ir então pelo tripé. A palavra. A leitura da palavra. Se nós nos sentarmos, vamos supor, então, que chegamos lá no nosso quarto, abrimos a Bíblia, então pensamos, bom, agora então eu vou ler 1 hora a palavra de Deus. Aleluia. O que os irmãos acham? Essa atividade é uma atividade naturalmente fácil? Não. Aleluia. Não é fácil. muito difícil. É muito difícil. Porque, além de já ser difícil, naturalmente, a nossa mente focar em algo, ainda tem um mundo espiritual. Nós sabemos que no momento, é incrível. Eu acredito que os irmãos vão concordar comigo. Surge tudo pra tu fazer. Exatamente. É automático. Abre a Bíblia, quando assim, fixa os olhos nas letras, começa a aparecer tudo. Até o sono, velho. Até o sono vem, muitas das vezes. E aí que está o detalhe, porque se nós não temos foco para ler a palavra de Deus, nós não conseguimos. Porque, vamos lá então, começamos a ler. E aí vamos lendo. E acredito que isso já deva ter acontecido muitas vezes com os irmãos, em alguns casos em que nós estamos lendo, e aí de repente vem aquele pensamento na nossa mente, nós nos damos de conta, ué, como é que eu cheguei aqui? Exatamente. Tu não focou na tua leitura. Exatamente. O que eu tinha lido antes? Por que isso aconteceu? Se te perguntarem o que tu leu no versículo anterior, tu não vai lembrar. Quem não que é vai esse lembrar. personagem? Exatamente. Por quê? Porque nós não estávamos focados no que estávamos lendo. Então, como é que isso vai ter proveito para a nossa vida espiritual? Exatamente. Se não focamos no que lemos. Aleluia. E isso vai também com as outras coisas. Oração. Com a oração. Vamos então com a oração. Chegamos no nosso quarto, fechamos a porta, falamos, Senhor,
Agora, então, eu vou tirar um período de oração na tua presença. Dobramos o joelho e o que acontece? Tudo pra tu fazer, Surge. Tudo para fazer isso hoje. Telefone toca, não consegue entrar no ambiente espiritual porque fica vindo os pensamentos do dia a Pensamentos dia. adversos. E é assim, pensamentos que se não estivesse com o joelho dobrado, com certeza não viria. Exatamente. Nunca se lembraria. Tudo vem. Aleluia. Tarefas aleatórias. E aí, nos encontramos na situação em que estamos ali já há 5, 10, 15 minutos de joelhos dobrados. E ainda não começamos a orar. Exatamente. Tá ali só te enrolando. Exatamente. Dando volta no assunto, mas você não focou ainda no que tu quer falar. E como é que isso vai ter proveito para a nossa vida espiritual se não conseguimos focar quando vamos orar? Não Aleluia. estamos focando da maneira certa. Não estamos. Glória a Deus. Vamos então no jejum também. Aleluia. Estabelecemos um propósito. Senhor, vou então jejuar neste dia. Vou tirar este dia para jejuar na tua presença. Começamos então, acordamos de manhã. E aí tem um evento que acredito que talvez uma vez, pelo menos na vida dos irmãos, já tenha acontecido. Em que estamos jejuando, só que não estamos focados no jejum. Aleluia. Não estamos focados no propósito. E aí surge lá alguém que não sabe que você está no propósito e lhe oferece algo para comer. E você vai lá, não está apercebido, está desapercebido no seu propósito e come. Então, agora eu tenho uma pergunta para os irmãos. Depois que você engole aquilo que te deram, qual é a primeira coisa que você se lembra? Bah, eu tava de jejum. É uma raiva. Aleluia. É incrível, irmãos. É automático. É a primeira coisa que você se lembra. Sim. Aleluia. E como isso vai ter um proveito para a nossa vida espiritual se não conseguimos focar no jejum, se quebramos o propósito? Aleluia. E é totalmente diferente quando nós sentamos, aleluia, para ler a Bíblia, nós nos ajoelhamos para orar. Glória a Deus, nós estabelecemos um propósito e focamos naquilo. Porque acredito que os irmãos já passaram por essa experiência de vou ler a Bíblia. Vamos lá, então. Mas focado dessa vez. Então começa a ler. E aí, quando começa a vir aqueles pensamentos, vem, não, eu estou focado. Eu estou aqui para ler. E segue lendo. Quando vai orar também, aleluia, se ajoelha para orar, começa a vir as distrações. Não, eu me ajoelhei aqui porque eu estou no propósito de orar a Deus. Tenha firme convicção daquilo, um objetivo Exatamente. claro. Aquilo me fugiu a palavra agora. Aquilo... Tá claro na tua mente? Exatamente, aquilo está claro na nossa mente. Tu sabe o que tu tá fazendo ali. Exatamente, nós temos um objetivo claro. Nós estamos focados, aleluia, nessas atividades. E então agora nós já vemos o que é o foco, é quando nós temos um objetivo claro, aleluia. Nós já vimos o porquê ter foco, porque assim nós conseguimos alavancar, podemos dizer assim, nós conseguimos evoluir a nossa vida física e espiritual. E agora então nós vamos ver um pouco, já vimos também dos benefícios do foco, que é justamente conseguir orar, conseguir ler a Bíblia, conseguir jejuar, aumentar a nossa comunhão com Deus. Isso se aplica a todas as áreas da vida, né? Todas as áreas da vida. Eu até anotei um exemplo aqui, que, por exemplo, a gente já deu aqui nas situações da vida espiritual também, que sempre trazem, nos ajudam, nos beneficiam, né? Mas até em negócios seculares, por exemplo, gestões que são focadas em resultados são sempre mais organizadas e enumeram suas prioridades, de maneira a otimizar e direcionar os seus esforços para concretizar metas e objetivos. E com o passar do tempo se torna nítido quanto essa ação, que é ter o foco e realmente o objetivo claro, contribui para alcançar a realidade desejada, ou bater a meta desejada. Glória a Deus. Então, com foco, nós nos tornamos até mesmo mais organizados. Exatamente. Produtividade Aleluia. também. Se for ver 15 minutos de oração focada, vale mais que muitas horas.
Tu sabe o que tá fazendo, tu vai fazer aquilo ali com convicção, fazer aquilo ali com... Não simplesmente repetindo Isso, palavras não vãs. repetindo palavras, mas tu sabe o que tu tá falando, tu tá pedindo aquilo ali com vontade, com certeza do que tu tá falando. Quando é dirigido pelo Espírito. Né? Exatamente, tu sabe que aquilo ali... Aleluia. eu tô fazendo aquilo ali, eu sei que tá certo, vou fazer. Quando tu coloca uma meta, se tu cumpre essa meta, vale muito mais do que tu ficar só falando, se tu não for a lugar nenhum. Mesmo indo contra a tua natureza Exatamente. e contra a tua vontade, porque tu estabeleceu uma disciplina com aquilo. E é incrível, né? É uma sensação totalmente diferente quando nós realizamos as coisas com foco. Sim. Aleluia. É mais rápido. É mais rápido, nós sentimos uma sensação, podemos dizer, de dever cumprido, né? Ai, Sim. Consegui estar focado nisso que eu estava fazendo. E agora, então, nós veremos um pouco do o que Jesus fala sobre o foco com o irmão Bernardo Abreu. Bem, vamos abrir ali em Mateus 6:4. Mateus 6:4. Mateus 6:33, perdão. 633. Ok. Deixa eu ir. Pulei alguns livros. Acontece. Não... Tá. Pode ler aí. Mas busquei primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O que isso daí quer dizer? É basicamente um indicativo do que é o foco do cristão. Nosso foco tem que ser em Deus. Porque se tu tá ali diz, ó, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Se tu tá focado em Deus, o resto vai vir naturalmente. Se tu tem um foco ali, ó, eu quero ser um homem de Deus, quero ser uma mulher de Deus, o resto vai sendo acrescentado com o tempo. Seja questão de relacionamento, questão de casamento, questão de trabalho, o resto vai acabar chegando na tua vida. Mas se tu, a única coisa que tu tem que buscar prioritariamente, acho que essa palavra certa, é Deus. Porque se tu tá buscando Deus, o resto vai vir naturalmente. Desejando a vontade dele pra Desejando tua a vida. vontade de Deus pra tua vida. Se tu pede isso, não tem como tu pedir coisa melhor, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então não tem coisa melhor pra tu ver. Vamos abrir também em Provérbios 4:3. 4:27. 4:27. Aqui, 4:27. 4:27. Não, Não- de... Aí. Desculpa. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Quer dizer, aquela história que a gente escuta muito aqui na igreja, os irmãos... Na série a gente escuta muito isso, mas em outra congregação acho que acredito que vocês já tenham escutado também. A questão do crente em cima do muro, né? Ah, ele tá em cima do muro, ele não é nem de Deus, ele não é do diabo. Ele não peca tanto, mas ele também não faz o bem. Ele é em cima do muro. Se tu tá assim, cambaleando na tua meta, tu não vai alcançar, porque tu não tá focado. Se tu tem um foco, tu não pode... Ah, mas eu vou fazer isso aqui, vai atrasar meu objetivo. Não, mas se tu tá focado, tu vai direto naquilo. Tu não vai ficar se enrolando, assim dizer. Tu não vai ficar se envolvendo com distrações. Entende? Porque se tu tá focado mesmo, tu não vai ficar pensando em coisas adversas, assim. Que nem a gente falou da leitura. Por exemplo, eu vou tirar alguma hora, agora, fiz tudo que eu tenho que fazer, vou tirar meia hora de leitura. Independente do que chegar pra tu fazer, não, mas eu vou tirar meia hora de leitura, eu vou fazer isso até o final. Não vai fazer, mas eu vou beber água antes, eu vou arrumar minha casa antes. Se tu tirou aquela meia hora, tu vai fazer aquela meia hora valendo. Entende? Esse é um dos versículos que eu queria trazer. E tem também a história de Pedro, né? Quando ele foi andar sobre as águas, por que ele caiu? Se ele perdeu o foco. Completamente perdeu o foco. Perdeu o foco e caiu na água. Ele estava andando, estava indo até Jesus, mas ele perdeu o foco. A distração dele foi o medo. Quando ele se distraiu, começou a se afogar. Aleluia. Até é importante ressaltar que também não é um processo de perfeição, Exatamente. mas o que é realmente importante no foco é que mesmo com os nossos erros, ao invés de eles nos desanimarem, eles nos fazem aprender, nos dando assim mais confiança para o nosso próximo objetivo. Porque assim tu vai percebendo as tuas dificuldades naquilo que tu tem falha e tu vai aperfeiçoando aquilo.
para no próximo objetivo, na próxima meta, na tua próxima tarefa, tu conseguir realizar ela com mais perfeição, melhorando um pouquinho de cada vez, não um processo 100% perfeito, mas consistente. Sim, porque a perfeição a gente nunca vai alcançar, né? Exatamente. Por exemplo, sei lá, o irmão tem uma queda em tal pecado. Ele cai naquele pecado, tá, mas depois ele vai aprender aquilo ali, ele vai pensar, não, eu não posso ficar pensando, não, isso daqui eu não vou cair mais, porque eu já aprendi que tal coisa me dá um gatilho para eu cometer esse pecado. Conforme, como tu falou ali, não é um caminho de perfeição, a gente vai acabar errando, conforme tu mais errar, mais tu vai aprender. Claro, não é por isso que tu vai sair errando, mas quanto mais tu errar, mais tu acaba aprendendo. Tu vai aprendendo no teu futuro aquilo não vai mais te atrapalhar, né? Muito interessante essa questão. É o proveito que tu vai tirar daqueles erros. Exatamente. Tu vai transformar as tuas falhas e as tuas imperfeições em algo bom, para que cada vez tu se torne uma pessoa melhor e de acordo com a palavra. Aleluia. Bom, aleluia, que assunto interessante. É um assunto muito rico, né? O foco. É assim, algo que a gente consegue tirar várias lições. Como, por exemplo, então, pelo que eu entendi do comentário do irmão, o foco, ele, como o irmão havia dito, ele não é um processo perfeito. Ele seria, então, um processo de aperfeiçoamento. Exatamente. Nós conseguimos nos aperfeiçoar segundo o foco. Aleluia. E, como o irmão havia falado também, a respeito de nós estarmos acomodados, como foco, como se quando nós temos foco, nós entramos num processo de aperfeiçoamento, então, automaticamente, quando nós não temos, nós nos estacionamos. Aleluia. Sim. E veja só que coisa interessante, porque a palavra de Deus diz que quando o Senhor fala, porque não sois frios e nem quentes, mas porque sois mornos, vos vomitarei da minha boca. Ou seja, olha, porque tu não é nem frio, mas também porque tu não está ali focado, mas porque tu está estacionado, eu vou te vomitar da minha boca. O muro entra em um estado que é o muro. Tu fica num estado de bem-estar e tu te acostuma com a situação que tu está. Mesmo que no fundo tu saiba que aquilo ali não é a situação que tu gostaria de estar. Aleluia. Então, tu apenas fica ali na tua zona segura, com medo de errar, de dar o próximo passo e acaba estacionando ali, bem o que tu falou. Exatamente. E é esse ponto aí, é o ponto do muro que é interessante. Por quê? Porque quando nós estamos estacionados no muro, a palavra de Deus diz que Deus vomita os mornos. Ou seja, o muro, querendo ou não, já é do inimigo. Aleluia. Quando tu tá em cima do muro, na verdade, tu tá pro lado do diabo. Tu tá pro lado do inimigo automaticamente. Aleluia. Sim. Então, por isso que nós temos que ter foco. Porque o foco, além de todos os benefícios que ele tem, ele também não nos deixa nós nos estacionarmos, aleluia, nessa nossa caminhada com Cristo, nos estacionarmos na nossa fé realmente. Irmão, tinha um comentário? Bom, mas agora então, nós vamos ter um momento de louvor, aleluia, nós vamos ter um intervalo de louvor e já estaremos voltando então com os demais pontos sobre o foco. Glória a Deus. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema
culto a todos, na paz do Senhor, todos videologados. Vamos estar adorando a Deus neste momento. Glória a Deus. Para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Aleluia. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Das riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondável. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Glória a Deus. Bom, agora então estamos aqui com o nosso irmão Davi Guerra.
Glória a Deus. Glória a Deus, irmão Israel, irmão Leonardo, irmão Bernardo. É uma satisfação estar aqui com os irmãos debatendo um tema tão importante quanto este. Amém. Glória a Deus. Vamos então dar continuidade às questões que nós podemos abordar sobre o foco. Glória a Deus. Acredito que seria interessante, então, nesse momento, a gente entrar no o que nos impede de ter o foco. Aleluia. Quais são aquelas coisas que diariamente, e infelizmente, diariamente, ficam tentando nos distrair, ficam tentando nos afastar, aleluia, da presença de Deus, tentando nos afastar também dos nossos objetivos sociais, dos nossos objetivos espirituais, tentam realmente nos distrair. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro eu quero frisar um ponto interessante, que, na verdade, eu acho que seria um dos principais motivos de alguém não conseguir focar em algo. Que está enraizado de como funciona o nosso cérebro, como funciona a natureza humana. Basicamente, o que eu quero dizer é que o nosso cérebro, ele naturalmente, ele só gasta energia com aquilo que ele acha que faz sentido. Ou com aquilo que aquele indivíduo acredita que faça sentido. Um exemplo que deram aqui, por exemplo, na oração. Muitas das vezes, a pessoa não vê sentido em ficar 1 hora, 2 horas, ou 30 minutos que seja, ajoelhada, prostradas na presença de Deus. De fato, a carne humana, a natureza humana, não vê sentido nisso. Não há relação de recompensa naquilo. Então, é mais uma barreira para que a pessoa não consiga manter o foco. Porque não é algo que traz uma certa satisfação natural ao corpo, mas sabemos que traz um refrigério à alma. Não é algo visível, né? Não é não é algo visível. É algo abstrato, na verdade, algo espiritual, né? Sim. A oração em espírito, né? A adoração também, em questão de espírito em verdade, está falando disso. Não é com o corpo, não é com a mente, mas é com a alma. Sim. Então, o nosso cérebro, ele não gasta energia naquilo que não faz sentido. Um exemplo também nos estudos. Muitas pessoas, por exemplo, têm problema com matemática. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não vê sentido naquilo. Tá, mas para que eu estou aprendendo isso? Para que eu vou usar isso aqui para quê? A pessoa não vê sentido, não vê motivos para gastar energia, gastar o seu tempo para dedicar aquilo, né, focar em aprender aquilo. Então, acaba criando uma barreira e a pessoa fica ali dispersa. Daí qualquer coisinha, uma distração, já tira ela do foco, já está com a mente em outro lugar. Porque qualquer coisa acaba se tornando uma prioridade maior, sim, do que aquilo ali que ela já não vê proveito em mais nada. Exatamente. Então, o nosso cérebro, quando eu digo sentido, o nosso cérebro ele pensa 2 coisas. Ele naturalmente ele busca na satisfação, no prazer. Então, ou o prazer está no processo ou na recompensa do que eu faço. No caso, um estudo, muitas das vezes a gente não vê uma recompensa, um prazer no processo. Mas lá na frente, se você estiver focado, você vai perceber que a recompensa vai ser você ser aprovado. Você se dedicar, você vai passar de ano, se for na escola, na faculdade. Se você focar na matéria que você precisa, passar num concurso. Por quê? Porque você está com foco definido. Você está com a mente focada na aprovação, não no estudo em si. Sim. Aleluia. A mente humana é uma coisa assim extraordinária. Ela só gasta energia com aquilo que vê sentido. E onde entram as distrações? As distrações entram em inúmeras esferas da sociedade, da cultura. Um exemplo bem claro é a rede social. É um bombardeio de dopamina, de serotonina, de prazer instantâneo, dos cliques, né?
que a pessoa ali, quando vê, passou 30 minutos, está ali vendo shorts no YouTube ou alguma rede social. Por quê? Porque ali é dopamina, serotonina, tudo prazer imediato. Daí a pessoa, quando vê ali, se distraiu, estava estudando, pegou o telefone, se distraiu, quando vê já passou meia hora, está ali ainda. E não se torna algo enjoativo, né? Por isso que, nem vi o tempo passar. Sim. Porque tem sempre um conteúdo novo, não é como, por exemplo, a matemática, que tem lá os seus fundamentos básicos, tu vai estar sempre exercitando a mesma coisa, mas é sempre informação nova e aquilo ali vai tomar o teu tempo e tu Sim. nem vai perceber. É algo, assim, extraordinário. Então, e o inimigo, né, Satanás, sabendo de como funciona a mente humana, ele utiliza, né, disso para tirar o nosso foco. Sim. Né? Nós podemos observar na passagem que Jesus é levado ao deserto, Jesus estava com um objetivo, com um foco, de passar por aquele momento no deserto. Satanás foi lá e tentou fazer o quê? Tirar ele do foco, com distrações. E naquilo que estava afetando ele. E exatamente naquilo Na onde fome. tocava na carne, né? Na natureza humana de Jesus. Porque ele se fez carne, ou seja, tudo aquilo que nós passamos, Jesus também passou. Sim. Ele passou fome, acredito que no deserto, né? Passou calor, passou frio. E o Satanás foi ali tentar ele, tentando tirar o seu foco. Sim. Glória a Deus. E que nem o irmão Guerra acabou de dizer, o inimigo ele sabe exatamente como funciona a nossa mente. Né? Sim. Ele sabe como realmente conseguir nos distrair. Ele sabe como nos fisgar, podemos dizer assim, através de rede social, através de práticas cotidianas, glória a Deus, que não vão trazer proveito nenhum, aleluia, que pelo contrário, elas só vai diminuir cada vez mais o nosso foco. E é exatamente isso que está acontecendo hoje em dia, né? Com as redes sociais, com as coisas que nos rodeiam, que hoje em dia é tudo tão rápido, assim, aquele excesso de dopamina, De informação. excesso de informação, é algo tão extremo que cada vez mais o nosso cérebro, ele vai, aleluia, ele vai perdendo aquela visão de sentido em manter o foco. Aleluia. Sim. Por que eu preciso me focar se hoje em dia tudo acontece tão rápido? Aleluia. Eu não preciso exercitar isso. Glória a Deus. E aí que está a armadilha, né? Porque se cada vez mais vai diminuindo, cada vez mais nós vamos estacionando, cada vez mais nós vamos fazendo menos coisas proveitosas para É a um nossa enredo, vida. né? Tu vai cada vez, vai parando e chega uma hora que tu realmente fica estabilizado ali e já se conformou com o teu estado, por mais deplorável que ele seja. Exatamente. Aleluia. Glória a Deus. É algo que nós temos que estar atento. Porque, como também os irmãos haviam falado, é algo que, quando vê, já passou meia hora. Sim. Aleluia. Nós nem percebemos. Só vamos perceber que o tempo que perdemos quando já passou. Quando já passou. Quando já é tarde demais. Sim. Aleluia. Quando já perdemos já aquele tempo, não tem mais como voltar. Glória a Deus. Não. Eu acho importante frisar também, trazendo para a palavra, Salmo 121 diz: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. Trazendo o que o irmão Bernardo tinha falado, o nosso foco tem que estar onde? Em Cristo. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Onde eu devo deixar o meu foco, manter o foco? Nas coisas terrenas? Não. Nas coisas fúteis da vida? Glória a Deus. Ou naquele que é autor e consumador? Sim.
Até porque confiando nele e tendo foco naquilo que ele quer para nós, como o irmão Bernardo tinha falado, as demais coisas vão se acrescentar. Exato. Porque ele já tem um projeto ideal para a nossa vida, aquilo que é realmente bom. Provérbios 16:3, se não me falha a memória, diz: confia os teus planos ao Senhor e eles terão bom êxito. Aleluia. Já está tudo pronto. É só entregar e confiar. E se nós formos analisar a palavra de Deus, tudo aponta para olharmos para Cristo. Não é Tudo. mesmo? Tudo. O exemplo de Pedro, por exemplo, como foi citado aqui. Tudo. E é incrível, porque para nós termos foco, nós temos de deixar aquilo que tira o nosso foco, né? Nós temos que simplesmente nos desligar das distrações. Glória a Deus. E aí que entra justamente o nosso versículo. Aleluia. Nosso versículo deste programa, nosso versículo tema, que é: desembaraçando-nos de todo o peso de pecado, olhemos então para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu acho interessante a palavra desembaraçando-nos de todo o peso de pecado. Acredito que em algum momento da vida dos irmãos, os irmãos já tentaram desembaraçar algo. Aleluia. Seja uma linha de nylon que estava mexendo, que acaba formando aqueles nós. Um cabo de som na sonoplastia. Já vi bastante. Pois é, também. Mas, então, quando se forma aquele embaraço, não é algo fácil de fazer. Não é algo rápido. Aleluia. É algo que demanda paciência, é algo que demanda persistência. E é justamente isso que nós temos que ter para nos desfazer, para nos... fugiu a palavra agora. Desembaraçar, aleluia, de todo o peso de pecado. E é desfazer um nozinho por vez, né? Exatamente. E cada vez que nós desfazemos aquele nó, olhamos para o nosso foco, aleluia, para nos lembrar o porquê que estamos fazendo aquilo. Que é o que nos Glória a motiva Deus. a continuar. Exatamente, porque assim nós conseguimos ver sentido no nosso foco, aleluia, naquele processo que muitas vezes é difícil, é demorado, aleluia. Não é um processo legal de se passar, mas é necessário. Glória a Deus. Glória a Deus. E também, além das questões das distrações, também é importante frisar o quão prejudicial é estar com foco no lugar errado. Porque muitas vezes nós chegamos com algum problema, alguma situação, e nós olhamos para onde? Muitas das vezes, para o problema. O foco está no problema, quando na verdade era para estar onde? Na solução. Na solução. A palavra de Deus diz também que um abismo chama outro. Então, quando você tem alguma situação, algum problema, e você está com um foco no problema, é muito provável que você não vai conseguir resolver este problema de uma forma rápida, eficaz, de uma forma inteligente. Porque o seu foco está no lugar errado. Quando, na verdade, o foco era para ser na solução. Ok, aconteceu tal situação, eu tenho tal problema. O que eu vou fazer para resolver? A pessoa fica, mas aconteceu tal coisa. Mas e agora? Não sei o que eu faço. É como se ao invés de desatar os nós do cabo, a gente ficasse embolando mais ainda. Então acaba aumentando uma situação que não era tudo aquilo quanto no início. Sim, se torna bem pior do que era antes. Exato. E já tira a nossa motivação de resolver o problema também. Porque acaba parecendo algo muito maior de se resolver do que realmente Daí era. entra em conflito com o que eu falei. O cérebro não vê sentido naquilo, vê para que eu vou gastar energia nisso, olha quão grande é esse problema, já vai perdendo, vai desanimando, vai perdendo mais vontade. Exatamente. E tu tem cada vez menos foco naquilo. Exatamente. E esse detalhe de aumentar o problema, aleluia, de embolar mais. O famoso tempestade em copo d'água. Exatamente. Já não satisfeitos com a situação que está criada, ainda aumenta mais a Sim. situação.
é interessante que nós vemos muitos exemplos de foco na palavra de Deus. E há um exemplo sobre isso, aleluia. Homens que aumentaram mais sem necessidade. Nós vemos isso quando Moisés então manda os 12 espias. Aleluia. Glória a Deus. E é maravilhoso porque nessa passagem nós conseguimos tanto tirar o mau exemplo quanto o bom exemplo. Aleluia. Porque vão lá os 12 espias com aquela mentalidade. Bom, Moisés nos disse que essa aqui é a nossa terra prometida. Aleluia. É aqui onde é o nosso objetivo final. Foi por causa daqui que nós passamos todos aqueles 40 anos no deserto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E então eles vão lá. Só que eles não estavam focados nessa promessa. Glória a Deus. Eles não estavam focados nisso. Não estavam realmente focados. Então, eles só estavam com aquilo em mente. Então, eles chegam lá na terra, voltam, e quando voltam, o que eles trazem? Eles trazem a solução? Não. Eles voltam focados na solução? Não. Aleluia. Eles voltam focados no quê? Nos problemas. Aleluia. Eles falam, aquela terra lá, mas é realmente, mana, leite e mel. Assim, boa, mas tem é gigante. muito boa. É Campinas maravilhosas, mas tem gigante. Gigante. Mas tem cidades sortes. Mas olha, tem os heteus, tem os amorreus, tem os amalequitas, tem todo mundo lá junto. Aleluia. Eles somente mirando o problema e aumentando cada vez mais. Exato. Desmoralizando o povo. Cadê o foco em Deus? Não foi Deus quem prometeu? Ele não é fiel de cumprir? Cadê o foco? Aleluia. Cadê o foco? O foco no lugar errado. Exatamente. Mas glória a Deus, porque nós conseguimos tirar um bom exemplo, aleluia, dessa história, deste acontecimento. Porque lá no meio dos 12, aleluia, tinha um que ele não estava focando nos problemas. Ele estava focando Glória na a solução. Deus. Aleluia. Tinha Caleb, meus irmãos, glória a Deus, que estava focado na promessa que Deus tinha falado através de Moisés. Aleluia. Porque quando os outros vêm trazendo os problemas, a palavra diz então que Caleb faz calar todo o povo e fala: eia, então, subamos e conquistamos, então vamos conquistar esta terra, porque Deus é por nós, porque Deus já nos prometeu. Glória a Deus. Aleluia. A diferença de visão, irmãos, que tem uma pessoa que só mira nos problemas da pessoa que está focada, aleluia, na solução. A pessoa que realmente tem um foco no lugar certo. E total confiança em Deus e na palavra Total dele. confiança. Isso me recorda uma pregação do presbítero Vinícius Lazari, onde ficou bem claro naquele culto que Deus queria nos dar mentes de soluções. Mentes que apresentem soluções, não problemas. Sim. Glória a Deus. Glória a Deus. E é incrível quando nós estamos focados no lugar certo, porque parece que as coisas vão se resolvendo assim, num ritmo assim. Tão natural. Tão natural, sabe? Quando nós tiramos aquilo que nos atrasa, tudo começa a fluir. Aleluia. Em todas as áreas da vida. Glória a Deus. E vemos diversos exemplos na palavra de Deus de foco. Aleluia. Nós vemos a mulher do fluxo de sangue, que ela não focou no problema dela, ela focou na solução. Que era Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ela focou no lugar certo. Aleluia. E nós vemos que ela não deixou as distrações, ela não deixou as dificuldades barrarem o foco dela. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz que quando Jesus, então, passou pelo lugar onde estava aquela mulher, a multidão espremia ele. Aleluia. Imagina o quão difícil seria passar aquela multidão. Mas ela não estava focada nisso. Ela estava focada na solução. Aleluia. Glória a Deus. Em ser curada. Glória a Deus. Nós vemos também, bendito é o nome do Senhor, nós vemos também o exemplo de Gideão, quando ele estava perseguindo o povo, um povo que eles já estavam em guerra há algum tempo. Nós vemos que a palavra de Deus diz, em determinado versículo, que eles estavam cansados de perseguir aquele povo, mas estavam perseguindo.
Aleluia. E nós vemos também nessa história que também não deixaram as distrações tirarem aquele foco. Porque eles estavam então perseguindo aquele povo. Em determinado momento eles encontram uma cidade. Gideão então pede para o rei daquela cidade um pouco de pão para o povo, porque o povo estava cansado, aleluia. Porque o povo já estava com fome, mas o povo estava focado, aleluia. O rei então fala: não, nós não vamos dar pão, aleluia, para vocês. Eles se negam a ajudar Gideão. Gideão então focado, o que ele fala? Pois bem, vocês não quiseram dar pão? Nós temos um foco. Nós vamos destruir, vamos exterminar com o povo que estamos perseguindo. Mas depois que acabarmos com o nosso foco, nós viemos aqui e trataremos com vocês. Aleluia. Ele não deixou aquela situação afligir no foco deles. Aleluia. Mais pra frente ele encontra outro rei e acontece o mesmo. E após eles terminarem com aquele povo, aleluia, ele então volta para eles. Aleluia. Ele Glória não a deixou Deus. as distrações tirarem o seu foco. Sim. Até uma coisa que eu acho muito importante, como nós estamos falando ali sobre a solução de problemas, é nós termos principalmente também um planejamento, algum planejamento estratégico para as nossas situações do dia a dia, porque isso também é uma coisa que vai nos ajudar e vai facilitar, querendo ou não também, a nossa solução de problemas. Porque ele vai nos trazer uma gestão de tempo melhor, vai nos trazer organização. Claro que somente ter organização não é sinônimo de que eu sou uma pessoa focada ou produtiva, mas também não existe produtividade sem organização. Exato. Então, é algo importante para nós dedicar-se a uma tarefa por vez. Até porque, dedicando-se a uma tarefa por vez, porque às vezes eu estou resolvendo um problema aqui, já estou pensando no próximo, no que tem para fazer amanhã, e de repente eu não fiz aquela tarefa com o êxito que eu poderia ter feito. Até são sinais de ansiedade se nós não conseguimos focar a uma tarefa por vez. Então, querendo ou não, resolvendo aquele problema, dedicando-se somente à solução dele para a nossa próxima tarefa também, como nós vamos ter solucionado este problema, para a próxima tarefa também vai acabar ficando mais fácil. E esse planejamento ele é muito importante porque ele também nos ajuda a realmente não perdermos o nosso foco, né, nas atividades. Exatamente. Porque se estamos ali numa rotina determinada e surge um problema, que é certeza que vai surgir em alguma determinada, em algum determinado tempo, vai surgir uma atividade não prevista, aleluia, um imprevisto no meio, o nosso foco, aleluia, por nós termos planejado, vamos conseguir nos adaptar àquele problema mantendo o nosso foco. Sim, exatamente. Vamos estar preparados para aquilo. Exatamente. Vamos estar preparados para aquilo. Glória a Deus. Leonardo chegou a falar sobre ansiedade e também é outra coisa também que tira muito o foco das pessoas hoje em dia. E também é algo que, claro, não apenas tira o foco, mas desregula todo o psicológico, emocional de uma pessoa. Alguém que sofre de ansiedade ou crise de ansiedade. Sim. E na palavra de Deus nos diz em Filipenses que 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aleluia. Então, voltando, né, aonde deve estar o foco? No autor e consumador. Aleluia. A palavra de Jesus também diz: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus é a solução. Onde deixar o foco? Onde ao título do programa, onde deve estar minha prioridade? Em Deus, na solução. E Glória a Deus. eu acho isso incrível porque Jesus ele se coloca como nosso foco, né?
Aleluia. Ele diz, eu sou o caminho, aleluia, eu sou a verdade, eu sou a vida. Glória a Deus. Aleluia. Em vários trechos da palavra fica bem Exatamente. explícito. Aleluia. Como se já não fosse suficiente a palavra apontando para Cristo. Cristo aponta para si mesmo, aleluia. Ele mesmo Glória a mostra Deus. que ele deve ser o foco da nossa. Até no Antigo Testamento, quando perguntam qual era o nome de Deus, quando ele se revela para o povo, ele vem, agora não me recordo a palavra em hebraico, mas na tradução literal seria, eu sou o que você precisa que eu seja. Ou seja, ele vai ser, ele é e vai ser o que a gente precisar no momento que a gente precisar. Glória a Deus. É Glória a focar Deus. e confiar 100% em Jesus. Como Deus diz para Paulo também, voltando ao Novo Testamento, a minha graça te basta. O que tu precisa, eu te dou. Glória a Deus. É algo tremendo, né? Como o exemplo que o irmão Bernardo havia trazido de Pedro. Aleluia. Pedro só conseguiu atingir o sobrenatural porque ele fixou os olhos em Jesus. Aleluia. Porque ele estava fixo, aleluia. Ele focou em Jesus, ele focou no verdadeiro foco que deve ser a nossa vida. Aleluia. E muitas vezes, assim como aconteceu com Pedro, por um breve momento, se nós deixarmos uma distração nos distrair, afundamos, aleluia, naufragamos. Às vezes pode acontecer de não ser um breve momento, mas sempre há a possibilidade, aleluia. Pedro, quando ele perdeu o foco, assim, bum, começou a afundar, aleluia. Exatamente. Nós temos que focar no lugar certo e continuar focados, aleluia. Persistindo em continuarmos focados. E é algo até tão estranho de se pensar, porque todo aquele bolo de problemas que nós temos na nossa vida, como por exemplo, nós relatamos aqui da ansiedade, que é algo que se faz tão presente nos dias de hoje, que, né, aterroriza tantas pessoas, ansiedade, depressão, até mesmo a dificuldade em se concentrar. Tudo isso se mostra apenas uma solução, que é Jesus. Apenas confiando a vida dele, todos aqueles problemas que parecem ser tão impossíveis de solucionar, nós só deixamos o fardo para Jesus e as demais coisas são acrescentadas. Glória a Deus. É incrível, né? Porque quando nós focamos em Jesus, é como se estivéssemos com aquele embaraço assim em mãos. Aquele monte de nós, aquele monte de pontas, não sabemos para onde puxamos. Quando puxamos de um lado, ele aperta do outro, embaraça mais um pouco. Às vezes é tão feia a situação, não sabe nem por onde começar. Exatamente. Mas quando focamos em Jesus, aleluia, quando temos Jesus por nosso foco, glória a Deus, aquele embaraço assim parece que começa a se desfazer nas nossas mãos. Aleluia. Que vem, só puxa aquela pontinha, vem puxando e tudo vai se desfazendo. Exatamente. E o problema que parecia tão complexo, tão impossível, se torna algo tão simples e tão fácil e nem está sobre nossa responsabilidade. Nós já glória a deixamos Deus. tudo com Jesus. Aleluia. Quando Glória a seguimos a direção de Jesus. Glória a Deus. Mas então, talvez você que esteja nos assistindo, esteja em casa com uma rotina totalmente desorganizada, cheia de problemas com resolver, com pendências, não consegue manter o foco, não consegue resolver as coisas. O que eu devo fazer? Que atitude que eu devo tomar? Eu acho interessante que, novamente com o exemplo de Jesus, onde ele cura o cego, ele chega para o cego e pergunta: o que queres que eu te faça? Eu fico imaginando a cena, né? O homem ali, né, sentado, cego, sem enxergar, debilitado, com problema. Como que Jesus chega e pergunta: o que queres que eu te faça? Acredito que, claro, aqui é o Davi falando, não está na Bíblia isso, mas eu fico imaginando imagino os discípulos se perguntando: mas como assim o que queres que eu te faça?
É óbvio que ele quer ser curado. O maior sonho de todo, né? Voltar a ver. Como que... Imagina, ele quer ser curado, ele quer um milagre, ele quer a bênção. Mas por que Jesus perguntou? Eu fiquei me fazendo essa pergunta. Por quê? Para o autoexame. Para nos examinarmos a nós mesmos. O que queres que eu te faça? Ele poderia ter pedido inúmeras coisas para Jesus. Glória a Deus. Mas o coração dele estava onde? O foco dele estava onde? Na cura. Ele queria ser curado. Muitas das vezes, no meio das relações interpessoais, familiares, nós achamos que sabemos o que o outro quer. Mas, na verdade, quando percebemos, o foco da pessoa era outro. Então, por isso que Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? É o autoexame para Ele mesmo, Senhor, que eu veja. Aleluia. Glória a Deus. Então, a primeira coisa a se fazer, onde estás numa situação onde não sabe o que fazer, ou por onde começar, é o autoexame. Onde está o meu sentido? Onde está o meu foco? Onde está o meu coração? Quais são as minhas prioridades? Quais são as minhas prioridades? O que realmente eu quero? O que faz sentido para nós? O que me motiva? Qual que é o sentido da minha vida? A palavra de Deus diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. O sentido da nossa vida como cristãos é adorar a Deus, é servir a Deus. Onde está a nossa mente? Onde está o nosso coração? Trazendo agora à memória a pregação agora do presbítero Bruno, no culto mais cedo, de Abraão. Abraão era peregrino. Como assim? Ele habitava em tendas. Ele não estabelecia casas. Ele estava na terra prometida, a terra que Deus tinha colocado ele. Só que ele sabia que ele não era de lá. O coração dele não estava ali. Aleluia. O coração dele estava no céu. Estava em Deus. Glória a Deus. Por que tenda? Porque tenda é algo temporário. Ele sabe que ele não era dali. A mente dele, o coração dele, o foco dele estava nos céus. Aleluia. Glória a Deus. É tremendo isso, né? O irmão havia agora falado sobre o autoexame. Quando nós olhamos para Jesus, ele nos causa isso, né? De autoexame. Ele nos faz nós nos autoexaminarmos. Aleluia. E nós vemos que isso é através do Espírito Santo dele. Aleluia. Nos convence daquilo que estamos errando. Aleluia. Nos convence daquilo que nós estamos focando, que não deve ser o nosso foco. Aleluia. Sim. Aquilo de errado que nós estamos focando. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus. O homem realmente examinar o que está no coração dele, né? Até acredito que o cego prontamente respondeu: Senhor, eu quero ser curado. Porque era o que ele realmente almejava, tornar a realidade de voltar a ver. Era uma prioridade na vida dele. E é exatamente isso que nós devemos estabelecer nas nossas vidas. Glória a Deus. Jesus, meus irmãos. Aleluia. Jesus. Jesus. O nosso foco. Oh, aleluia. Glória a Deus. É algo tremendo de nós estudarmos, porque cada vez mais, assim, tudo aponta para Jesus. Sim. Aleluia. Desde lá do início de Gênesis, Apocalipse, tudo aponta para Jesus. Oh, aleluia. É um processo difícil, é um processo árduo, né? Depende de pessoa para pessoa, alguns têm mais dificuldade em ter foco, mas é um processo que vale a pena. E nós devemos ter essa confiança no processo, de que todo o tempo que nós dedicamos na igreja, de oração, de jejum, que para a nossa natureza, para a nossa carne não tem sentido, mas nós estamos vendo lá na frente que a nossa recompensa não vai ser aqui na terra. Glória a Deus. E o processo sim é árduo, o processo sim é difícil, mas nós temos confiança nesse processo. E nós sabemos que nós estamos investindo em algo que é
realmente proveitoso para nós. Porque a nossa leve e momentânea tribulação Aleluia. produz para nós um Exatamente. eterno peso de glória que nos há de ser revelado. Exatamente. Então, que nós venhamos ter a confiança no processo e saber que nós não estamos investindo em algo vão. E é aí que vem a nossa motivação. Com a graça de Deus, é claro, e com realmente tendo foco no nosso objetivo. Glória a Deus. Somente assim, então, que nós vamos realmente conseguir alcançar os nossos objetivos. Aleluia. Focando em Jesus. Focando naquilo que Ele nos ensina, naquilo que Ele quer nos passar pelas suas palavras, pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Aleluia. É só por meio dele, né? É só por meio dele. Ele é o único caminho. Porque a nossa natureza é fraca. Nós não almejamos isso. Sim. De realmente focar em algo que não tenha de imediato uma recompensa ou que venha nos trazer prazer. É realmente um investimento que nós estamos fazendo. Nós temos que ter total certeza de que esse investimento vale sim a pena e muito. Glória a Deus, vale a pena. Vale a Glória pena. a Deus. Vale a pena. Aleluia. Glória a Deus. Neste momento, então, estamos chegando próximo do final desta programação. E acredito que nós temos já alguns comentários no chat. Amém. Aleluia. Irmão Davi vai estar lendo os comentários, então, as participações dos irmãos. Glória a Deus. Irmã Carla de Lima Ribeiro, paz do Senhor. Paz, oração, união. Irmão Cauã Oliveira, paz do Senhor. Paola, Lisiane, Marlene, Tormes, Isabel Schmidt, Rode Benacu, Janete Marros, Fernanda, Matheus Belico, Miriam Cardoso, Pedro Wolff, Prisca Benacu. Aleluia. São várias participações. Glória a Deus. Presbítero Silas Pascal, Aleluia. Elaine Ribeiro, Christian, Grace, professora Kátia, Ellen Maiara, Rebeca Machado, Gederson, acredito que seja assim a pronúncia, Daniela Wolff, Jorge Wolff, Ezequiel Pinheiro, Roberta, Ana Paula Tormes, glória a Deus, Tânia Aguiar, Andriele Rocha, Adavilson Silva, Samara, Ronei Macheville, Aleluia. presbítero Dalmiro Castanho, Jesse Silva, glória a Deus, Eloir Knebel, Géser Nicolas, Ana Carolina, José Acosta, Ângela Maria, Tatiana, Rosângela de Fátima, Glória a Deus. André Resplandes, Jonas Quemuel, Jonas Dávila, glória a Deus, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Deus abençoe todos Alequis os da irmãos que Silva, estão buscando Davi ter mais Oliveira, Pamela Severo, Bruno Dain, glória a Deus, diversas participações. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a cada um que está aqui nos acompanhando nessa programação abençoada. Diversos Focados irmãos. no Aleluia. Focados no tema. Aleluia. E, irmãos, aleluia. Esse assunto, como eu já havia dito no começo do programa, é um assunto que, hoje em dia, socialmente, ele não é muito tratado. Ele é um assunto importante. Por isso, nós pedimos, aleluia, Encarecidamente. encarecidamente, aleluia, obrigado, que os irmãos venham compartilhar esta programação, aleluia, venham deixar o seu like, para que assim o YouTube ele venha a recomendar mais este conteúdo, venha compartilhar com seus contatos no WhatsApp, para que este tema, para que este assunto acrescente também a vida de outros, aleluia, edifique também a vida dos seus conhecidos. Glória a Deus. Bom, estivemos aqui então nesta programação, discutindo este tema, aleluia.
Eu fui edificado. Eu também. Aleluia. Todos nós fomos. Acredito que todos nós, glória a Deus, é um tema que nós acabamos aprendendo bastante também ao estudarmos, aleluia, mais ainda também ao compartilharmos com os demais irmãos. Até mesmo na conversação a gente vai sempre aprendendo alguma coisa nova, que o outro tem um pensamento diferente, um raciocínio novo, e realmente é sempre proveitoso para nós essa edificação através dessa conversa. Glória a Deus. Eu queria aproveitar que temos tempo, trazer um pouco mais, que eu acredito que tem relação, sobre a ansiedade. Eu acho um tema muito importante, inclusive eu vi um comentário ali sobre essa questão, que tem a ver, na verdade, com foco. Porque o que seria a ansiedade? A ansiedade seria um foco, né, de uma coisa que não está no nosso tempo. Focando na coisa errada. Seria um foco na coisa errada. Porque a ansiedade nada mais é do que, às vezes eu tenho uma coisa específica para fazer e eu estou ansioso por algo que há de acontecer em outros assuntos satélites, assuntos paralelos. Então, tipo, pegar o exemplo da Bíblia. Estou lendo a Bíblia, mas eu estou ansioso por uma prova que eu tenho daqui a um mês. Sim. Então imagina, a pessoa não vai conseguir focar na leitura porque o foco dela está naquela prova. E o que é isso? É uma ansiedade. Sim. Então o inimigo também usa disso, da ansiedade. E na verdade é até um tema mais complicado, porque dependendo do nível, né, pode acabar até se tornando um transtorno ou uma depressão. Sim. Então é algo que o inimigo, além de usar para tirar o foco, deixa a pessoa presa numa coisa que nem necessariamente vai acontecer. E vai atrapalhar em ambos, né? Como o exemplo que tu deu da leitura e da prova. Ele não conseguiu focar na leitura e possivelmente na hora da prova, por estar tão ansioso, acabou ficando nervoso, deu branco, não conseguiu fazer a prova. Algum fator o vai desempenho contribuir máximo para dele. que acaba prejudicando. Exatamente. A palavra de Deus nos diz que não andeis ansiosos por coisa alguma. Né? Daí de novo, voltando, né? Não, manter o foco aonde? Aonde que Jesus. deve ter a nossa. Até tinha um dado interessante. A Organização Mundial da Saúde e um conselho dos médicos, eles chegaram a um consenso que até certos níveis de ansiedade para o corpo seria de certa forma saudável. Porque a pessoa fica ali mais atenta àquele Mais tema, proativa. mais proativa, e não, vou fazer isso aqui de uma vez, porque a pessoa está ansiosa. Só que entra em conflito com o que a palavra de Deus diz, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, eu acho melhor usar o termo animado. Eu estou, por exemplo, estou animado pela prova, estou animado para que os planos de Deus se cumpram na minha vida. Não Aleluia. ansiosos, porque a ansiedade tira o foco. Sim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E acaba sendo mais uma ferramenta, né, que Usada pelo Satanás inimigo. usa para tirar o foco e muitas das vezes, em alguns casos, até levando a pessoa não apenas perder o foco, mas também perder a vida. É um enredo, né? Cada vez tu vai te embolando mais naquilo e cada vez tu vai te afundando mais. Exato. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas qual que é a solução de tudo isso? É Jesus. Mas quando olhamos para Jesus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É uma... Aleluia. Eu, sinceramente, acho uma benção essas programações, irmãos, porque é Deus realmente querendo nos ensinar algo novo, né? Ele nos mostrando que nós devemos olhar para Ele. Aleluia. Não andarmos ociosos, ansiosos também, pelo dia de amanhã. Aleluia.
Esse mal que é a ansiedade, hoje em dia, ele infelizmente está muito presente nos nossos dias, né? Ele é uma das principais armas que o inimigo usa. Aleluia. Mas qual que é a solução? Olhar para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, que nós venhamos a olhar para Jesus. Aleluia. Não é fácil. Aleluia. Diariamente há distrações, diariamente há lutas. É um processo. É um processo. Até porque o cérebro precisa ser trabalhado para realmente conseguir um bom foco. Porque não é da nossa natureza focar em alguma coisa plenamente. O foco ele é algo treinável. É, exatamente. Aleluia. É um trabalho árduo. Aleluia. É um trabalho difícil. Mas vale a pena. Glória a Deus. Então que nós venhamos a focar em Jesus. Neste momento, então... Só para encerrar aqui um versículo, João 16:33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tem de bom ânimo. Aquele que deve estar no nosso foco, além de ser o nosso foco, ele venceu o mundo. Ele já venceu isso. A vitória já está com ele. É só tu olhar. A solução já é garantida. Tu nem Glória a precisa Deus. te preocupar com mais nada. É só confiar. Bom, Aleluia. Neste momento, então, chegamos ao final de mais uma programação. Agradecemos a participação dos irmãos, agradecemos pela sua presença nesta programação. Estaremos, então, neste momento orando, aleluia, pedindo as misericórdias do nosso Senhor sobre as nossas vidas, para que Ele venha, através do seu Espírito, através da sua graça, nos ajudar a focarmos nele, aleluia, porque sabemos que é difícil, que nós necessitamos, porque assim conseguimos alcançar o nosso alvo. Glória a Deus. Glória a Oremos, Deus. então. Senhor Jesus, Deus autor e Santo, consumador Deus da nossa poderoso, fé. em nome de Aleluia. Jesus, Senhor, em Neste nome momento, de Senhor, Jesus, te Pai, clamamos pela tua presença, te clamamos, Senhor, pelo teu Espírito, ó Pai, que ele venha, Senhor, a agir, meu Deus, na nossa vida, Senhor, nos guiando, ó Pai, a focar em Ti. Senhor, aleluia, hoje em dia, ó Pai, é tão difícil nós conseguirmos focar em Ti, Senhor. Meu Pai, nos dê graça, Conseguirmos, Senhor, Que a tua manter o graça foco na seja Tua Pai, palavra, Deus aleluia. Santo, Deus. Manter o foco, Que essas Senhor, palavras nas coisas que tenham provêm de tocado, Ti, Senhor. Pai, os teus Nós te servos, pedimos, Pai, Senhor, porque que cremos em venha Ti, surgir porque cremos, efeito, Senhor, no Teu poder. Que o Senhor venha nos Deus ajudar, Senhor, cada dia Deus mais, poderoso, te a focarmos em agradecemos Ti, por Senhor, tudo, até Deus, completarmos te a dou nossa graças, carreira. Pai. Aleluia. Se eu lhe peço e lhe agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Geração eleita, o